Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 e começa mais um informativo Coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. E lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, pode enviar sua sugestão, sua crítica, sua opinião, tem o nosso WhatsApp aí, anote aí o número, ó, 991637905. E também o telefone fixo aqui da TV Câmara para você entrar em contato, ligar aqui para a gente, 3214-7766. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Estamos lá no Facebook e também no YouTube, né? Acesse, curta e compartilhe as nossas páginas que você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal, o trabalho dos vereadores e tudo mais. E também temos aí o streaming do nosso site, estamos ao vivo lá também, riopreto.sp.leg.br. No site tem todos os projetos em tramitação aí na Câmara e também as notícias de tudo que acontece aqui na Câmara. Só para registrar, estamos começando o programa um pouquinho mais cedo hoje, porque daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, tem a primeira sessão extraordinária de 2021. Os vereadores vão se reunir aí para discutir a composição das comissões permanentes na casa, porque sem as comissões não tem a tramitação dos projetos, aí não podem ser votados, e faz 2 sessões já que o impasse entre os dois grupos aí de vereadores tem emperrado, atravancado, obstruído a composição das comissões. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, fazer a atualização dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas hoje pela manhã pela saúde. Então, até hoje, quinta-feira, 4 de fevereiro, foram confirmados 42.543 casos positivos de Covid-19 em Rio Preto, isso acumulado desde março do ano passado, né? De ontem para hoje, tivemos o registro de 211 novos casos. E até o momento, infelizmente, 1.067 mortes acumuladas, mas a boa notícia é que hoje não tivemos nenhuma morte por Covid de ontem para hoje, né? Nas últimas 24 horas, o que nos últimos tempos tem sido raro. Atualmente temos 126 pessoas internadas com Covid, das quais 61 estão em UTI, isso só moradores de Rio Preto. Lembrando que o último dado de UTI que nós temos disponível no município de ocupação, a taxa é de 65%. Vamos aguardar a próxima atualização. Bom, e falando aí de problemas causados pela Covid, né? Um deles chegou em forma de boleto agora no começo do ano, que são os reajustes dos planos de saúde, né? Principalmente por causa da chamada recomposição, que é a cobrança retroativa do reajuste do ano passado, que ficou congelado e agora veio o reajuste desse ano e o reajuste do ano passado. E para avaliar aí o tamanho do estrago que isso pode fazer no bolso dos brasileiros, dos usuários de plano de saúde, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, fez uma série de simulações aí que indicam o valor médio, o aumento médio no valor das mensalidades e tudo mais, que podem chegar aí até a 50% de reajuste, é muita coisa, até por conta disso o IDEC entrou na justiça para tentar barrar esse reajuste e tudo mais, mas sobre isso a gente vai conversar agora com a advogada e coordenadora de saúde do Instituto, que é a doutora Ana Carolina Navarrete. Ela está aqui no Skype comigo. Tudo bom, doutora? Me ouve bem? Olá, tudo bem, sim. Escuto bem. Então tá bom. Bom, primeira coisa, doutora, vamos lá. O IDEC entrou com a ação. O que virou dessa ação? A liminar foi negada? Continua a batalha judicial? Explica pra gente como é que tá essa briga judicial aí.
Claro, quando a Agência Reguladora dos Planos de Saúde anunciou que ia suspender os reajustes anual e por faixa etária, o IDEC celebrou a medida porque ela é muito importante para os consumidores, mas entrou na justiça para estender porque ela, na verdade, impactou apenas metade do mercado de planos de saúde, só 20 milhões de pessoas, só, mas no mercado de 47, né? E aí, quando a própria agência, em setembro, anunciou, na verdade, em novembro, anunciou que essa suspensão ia ser cobrada do consumidor no ano seguinte, o IDEC entendeu que naquele momento esse não seria a estratégia adequada e que isso ia sobrecarregar muito o consumidor. Por isso, nessa ação iniciada em outubro, o IDEC fez um pedido de urgência, um pedido de liminar, para que a recomposição fosse barrada enquanto a agência analisasse o impacto dessa recomposição para o consumidor. O que acabou não sendo apreciado, porque já era final de ano, já era dezembro, né, e plantão judiciário. E agora, em janeiro, frente a novo pedido, a Justiça negou. O IDEC está recorrendo desse pedido, mas enquanto a situação na Justiça não se ajeita, a recomendação é que o consumidor tente pagar as mensalidades na medida do possível. Sem dúvida. Doutora, a senhora falou no começo da sua fala, para metade foi suspenso, para metade não. Dá para explicar melhor isso para a gente, para entender melhor? Claro, sem dúvida. Essa medida de suspender reajuste anual e por faixa etária valeu só para os planos de saúde individuais novos, para os planos antigos, ou seja, celebrados antes da lei de planos de saúde, que tinham termos de compromisso muito específicos, e para planos empresariais até 30 consumidores. Para os planos acima desse número de consumidores, a agência tornou facultativa a suspensão. Só que essa é a maior parte dos planos que a gente encontra no mercado hoje. Então, acaba que a medida não afetou todo mundo, afetou só uma parte, né? Ok. Um dos argumentos, parece que eu li aí, do IDEC, é que os planos de saúde ganharam muito dinheiro, enfim, por conta, inclusive, da Covid, da pandemia, e muita gente procurando plano de saúde. É isso mesmo? Quais os argumentos do IDEC para tentar suspender ou anular de vez, né, esse reajuste duplo? Não, exatamente. O que acontece? Por que o IDEC considera a recomposição indevida? Porque, de um lado, ela é excessivamente onerosa para o consumidor. Não existe ninguém hoje, frente ao desequilíbrio econômico que a pandemia causou, capaz de fazer frente a um aumento de plano de saúde como que as pessoas estão enfrentando nesse momento. E, de outro lado, a gente tem um mercado que se saiu muito bem com a pandemia. Não estou dizendo que a pandemia não gerou impacto no setor, estou dizendo que a pandemia gerou impacto positivo no setor. E isso gerou uma economia histórica para os planos de saúde. Então, a taxa de uso do plano caiu vertiginosamente ao longo de todo o ano de 2020. Em junho, atingiu o valor mais baixo da década. E aí foi retomando gradativamente para chegar na normalidade apenas em dezembro. Isso gerou uma economia para os planos e um lucro triplicado. Então, o que a gente está levando para a justiça e pedindo que a justiça avalie e equilibre, e mesmo para a agência também, porque o IDEC pediu que a agência fizesse essa avaliação, é que a agência ficou silenciosa, não fez nada, e por isso nós fomos para a justiça, é que qual é a necessidade de recompor para equilibrar o mercado, quando, na verdade, quem está em desequilíbrio é justamente o lado do consumidor. Como sempre, né? Doutora, só para as pessoas entenderem, o lucro, no caso aí, o aumento do lucro das operadoras é porque as pessoas, por conta da pandemia, não foram a médicos para consultas regulares, né? Para pequenas coisas, é isso? Exatamente. Por que é que a gente teve essa redução na taxa de uso do plano, né? Por duas razões. Primeiro, porque a própria agência duplicou, né, dobrou os prazos de atendimento, ou seja, deu mais fôlego para que as operadoras atendessem com maior lentidão. Então, deu um fôlego aí para que elas tivessem mais prazo para atender as pessoas, e isso fez com que diversos procedimentos fossem atrasados e postergados. E, de outro lado, as próprias pessoas deixaram de procurar o plano de saúde. Por quê? Porque diversos serviços de saúde se tornaram focos potenciais da doença. E com medo de se contaminarem, as pessoas espontaneamente pararam de procurar tanto plano. Inclusive, adotaram a modalidade aí da teleconsulta, né, o que deve gerar uma redução de custo bastante significativa para as operadoras. Doutora, o estudo aí do IDEC aponta os reajustes variam de 12,21% a 49,81%. Como é que foi feito esse cálculo? Por que essa variação tão grande?
Claro, quando a gente percebeu, a partir de dezembro, né, que os boletos começavam a chegar para pagamento em janeiro, a gente percebeu que a agência reguladora não tinha feito uma avaliação ainda do impacto da recomposição. Então, o IDEC fez ele mesmo. O que a gente fez? A gente pegou os valores médios e falou assim, uma pessoa que tem plano individual, o valor médio desse plano é de tanto, de acordo com os dados da ANS. O percentual de reajuste anual é de 8,14% para o ano de 2020, como a agência informou. Então, a gente fez o cálculo de como seria uma pessoa com valor médio de plano individual, que recebeu um reajuste anual e que recebeu um reajuste por faixa etária suspensos em 2020, qual seria essa mensalidade em 2021 e qual seria a diferença de uma pessoa que estava pagando quanto em dezembro e passou a pagar quanto em janeiro. Então, o estudo do IDEC é para avaliar exatamente o quanto essas mensalidades encareceram de dezembro para janeiro. O que a gente percebeu? Que para plano individual, a pessoa que recebeu apenas o reajuste anual teve uma sensação, né, uma variação de pagamento de 12%. Mas se você tem isso cumulado, quem teve reajuste anual e reajuste por faixa etária, você considerar em 2021 a mensalidade com o reajuste anual, com o reajuste por faixa etária, mais as parcelas dos reajustes dos meses que ficaram para trás, experiencia um aumento médio, isso pode ser ainda maior, médio de 35%. Para o plano coletivo, a situação é ainda mais dramática. Por quê? Porque os reajustes anuais desses planos são mais elevados historicamente, né? Estão em torno de 20%. Então, assim, para uma pessoa que tinha plano coletivo e sofreu uma suspensão de reajuste anual, a variação sentida para ela com a mensalidade reajustada mais a recomposição é de 26,6%. Para quem teve os dois reajustes, anual e por faixa etária, essa variação chegou a mais de 49%, 49,9% em caso de plano coletivo empresarial, 49,7% de adesão. Ou seja, ninguém dá conta de pagar um aumento desse de um mês para o outro, de um ano para o outro. É muita coisa mesmo. Doutora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, teria administrativamente poder para suspender esse reajuste? Claro, porque ela mesma teve o poder de determinar, então ela também tem o poder de reverter. É isso que o IDEC está pedindo na justiça, que ela reverta essa decisão e, assim, que ela reveja mesmo a necessidade da recomposição. A gente não está dizendo, olha, tem que reverter. A gente está dizendo, tudo indica que o mercado não precisa dessa recomposição. Se ele precisa para se equilibrar, então abra o jogo, mostre os dados, abra uma câmara técnica e mostre para os consumidores por que é que precisa. Perfeito. Para a gente finalizar, essa ação tramita em qual comarca, em qual esfera? Esfera federal, estadual? Onde que ela tramita, doutora? A ação tramita na 22ª Vara Federal do Distrito Federal. Perfeito. Tem alguma esperança de sair vitorioso o IDEC aí? Olha, o IDEC nunca perde a esperança e, mais do que isso, a gente está disposto a assumir todas as medidas jurídicas possíveis para defender o consumidor da recomposição, sem dúvida. Maravilha, como diz aí na gíria, tamo junto. Doutora Ana Carolina Navarrete, obrigado aí, obrigado ao IDEC pela disposição em nos atender e tomara que vocês obtenham sucesso para o bem de todos nós que pagamos plano de saúde. Obrigado, viu? Nós que agradecemos e eu pessoalmente gostaria de agradecer a participação porque sou uma filha também do Noroeste Paulista, da região de Votuporanga. Grande prazer. Legal. Obrigado aí a doutora, então, de Votuporanga, Ana Carolina Navarrete. Tá aí, então, gente, quem recebeu o boleto assustou, né? Vamos ver se o IDEC, então, consegue aí sensibilizar a justiça, né? Até por questão de justiça. Bom, gente, vamos conferir a previsão do tempo aí com o professor Zé Mário. Tivemos uma forte chuva ontem. Vamos ver aí as informações de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Quinta-feira, 4 de fevereiro, em São José do Rio Preto. Às 11 horas da manhã, no Aeroporto Estadual Professor Heriberto Manuel Reino, temperatura de 29 graus. Umidade relativa do ar em 58% e ventos do quadrante noroeste com velocidade de 7 km por hora. Qualidade do ar boa, sem irritações, sem restrições ao sistema respiratório humano. Os modelos meteorológicos indicam para a tarde a temperatura máxima de 32 graus.
No período da tarde, o ar permanecerá seco, com a umidade mínima inferior ao ideal de 60%, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Nas últimas 24 horas, houve chuvas com volume médio acumulado de 26,3 milímetros, equivalentes a 26,3 litros de água por metro quadrado. No bairro São Francisco, houve a maior intensidade de chuvas, com 15 milímetros em 10 minutos, o que provocou enxurradas e alagamentos nas principais avenidas da nossa cidade. Para o dia de hoje, a meteorologia prevê mais chuvas, com a possibilidade de intensas pancadas, principalmente no centro da cidade, com volume de até 20 milímetros. Para amanhã, sexta-feira, a temperatura máxima deverá atingir cerca de 29 graus e a possibilidade de chuvas muito intensas, com volume de até 50 milímetros. No período da tarde, a umidade mínima deverá permanecer acima do ideal de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A qualidade do ar deverá permanecer num nível bom, com poucas irritações ao sistema respiratório humano. O sol nascerá às 5 horas e 59 minutos e deverá se pôr por volta das 18 horas e 59 minutos, perfazendo um período de mais de 13 horas de intensa insolação no noroeste paulista. A radiação ultravioleta poderá atingir valores extremos, prejudiciais à saúde das pessoas. As autoridades sanitárias recomendam evitar a realização de esforços físicos pesados ao ar livre, evitar a exposição prolongada ao sol e, principalmente, evitar as aglomerações, pois estamos na pandemia da Covid-19, doença que no Brasil já matou cerca de 217 mil pessoas e que diariamente leva a óbito cerca de mais outras 1.000 pessoas. Prevenir é melhor que remediar. Tá, então o professor Zé Mário, nosso colaborador voluntário aí, passando as informações do tempo. E falando em tempo, ontem no finalzinho da tarde caiu um temporal aqui em Rio Preto. A Avenida Alberto Andaló aí, mesmo com todas as obras anti-enchente, não suportou ali o volume de água e, enfim, até um motociclista aí, por pouco não foi arrastado pela enxurrada. E os funcionários da Câmara que estavam aqui, o pessoal todo, inclusive vereadores aí, ajudaram a resgatar o rapaz e também fizeram imagens. A gente tem aí o registro, vamos conferir. A chuva da tarde desta quarta-feira provocou pontos de alagamento na Avenida Alberto Andaló, como este próximo ao prédio da Câmara Municipal, no cruzamento com a Rua Silva Jardim. Um motociclista que tentou atravessar no local não conseguiu enfrentar a enxurrada e precisou ser resgatado. Adeilton Júnior, de 27 anos, foi auxiliado por pessoas que passavam pelo local e por funcionários da Câmara. O resgate foi feito com a ajuda de uma mangueira de hidrante. O motociclista sofreu escoriações leves e passa bem. Tá, então, gente, imagem impressionante aí, mas por outro lado, em poucos minutos ali já estava tudo normal na Andaló, tirando os lixos, né? Que o povo não aprende, coloca lixo, joga lixo no chão, na rua, saco de lixo no chão, aí chove, arrasta tudo, a gente já falou isso 1000 vezes aqui, enfim. Bom, como eu disse no comecinho do programa aí, daqui a pouquinho a gente tem a primeira sessão extraordinária de 2021 e o tema são só a composição das comissões permanentes, mas nós vamos lá direto para o plenário com o jornalista Matheus Camargo, ele está lá já acompanhando a movimentação, vai trazer os detalhes aí para a gente. Matheus, está me ouvindo aí bem? Olá, Alexandre, te ouço sim, boa tarde para você aí de casa. Eu estou aqui no plenário, ao vivo no plenário da Câmara, onde daqui a pouquinho será realizada, como você mesmo disse, a primeira sessão extraordinária de 2021. Essa sessão foi convocada na última terça-feira, dia 2 de fevereiro, pelo presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto,
ele ao fim da segunda sessão ordinária de 2021, ele convocou essa extraordinária e a pauta do dia é bastante enxuta, mas promete ser extensa. É a composição das comissões permanentes da Câmara para o biênio 2021-2022. A definição das comissões é feita por meio de eleição ou em consenso, quando for o caso. Mas me parece que talvez nessa sessão de hoje vai ser usado a eleição, se a gente seguir a regra do que aconteceu nas duas últimas sessões ordinárias, Alexandre, em que das 23 comissões permanentes aqui da Câmara, apenas 8 foram decididas. As comissões permanentes tratam de temas relevantes e de interesse coletivo, como saúde, educação, emprego, meio ambiente, entre outros. Como eu disse, a Câmara conta com 23 comissões permanentes, 6 delas já tiveram seus membros definidos em sessões realizadas este ano. O que já está definido, Alexandre, é Justiça e Redação, Obras, Finanças, Esportes, Desenvolvimento e Meio Ambiente. A eleição das comissões funciona da seguinte forma: os vereadores interessados em fazer parte daquele tema pedem para participar da escolha, eles fazem uma inscrição na escolha. Os 3 vereadores mais votados para aquela comissão são eleitos para fazer parte deste grupo. Aí, entre esses 3 vereadores, eles escolhem entre si e escolhem o presidente da comissão. Por enquanto, o plenário está vazio, mas daqui a pouquinho já vai estar cheio de vereador aqui para começar essa sessão, que começa daqui a pouquinho, e você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Alexandre, é com você. Maravilha, gente. Tá aí o Matheus Camargo, então. O Matheus que está por ali. Se aparecer algum vereador, é só chamar aqui. Se surgir alguma novidade, é só nos chamar que a gente volta aí. Porque, olha só, gente, hoje no finalzinho da manhã de hoje, quase ali na hora do almoço, os vereadores, alguns vereadores, o João Paulo Rilo e o Renato Pupo, se reuniram com os representantes de bares e restaurantes para tentar encontrar aí uma alternativa às restrições econômicas enfrentadas pelo setor. O deputado estadual Carlão Pignatari, que é o líder do governo Dória na Assembleia, também participou. Vamos conferir o registro aí feito pelo Matheus Camargo. Os vereadores João Paulo Rilo, do PSOL, e Renato Pupo, do PSDB, estiveram reunidos no plenário da Câmara Municipal com representantes de bares e restaurantes de Rio Preto para discutir políticas públicas de enfrentamento às restrições impostas pelas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo, que limitam o horário de funcionamento desses estabelecimentos. Participou da reunião o deputado estadual Carlão Pignatari, do PSDB. Os empresários reclamaram da instabilidade com que a constante mudança de fases faz com que o atendimento seja interrompido por vários dias. Além disso, houve reclamação a respeito da fiscalização da prestação dos serviços e também sobre punições aplicadas. Os vereadores e o deputado se puseram à disposição dos representantes dos bares e restaurantes para buscar minimizar os efeitos da crise causada pela Covid-19. Com maior flexibilização das regras e a abertura de futura linha de crédito para aquecer a economia do setor com novos investimentos. Tá aí, gente, registro então, só fazendo justiça, Matheus Camargo, repórter, o Eude Russo, cinegrafista aí, falando, registrando essas imagens aí, e realmente situação do povo dos bares, principalmente bar, né, porque restaurante agora, com o fim da fase vermelha após as 8 horas e principalmente aos finais de semana, o pessoal ainda pode abrir aí até às 8 horas, mas estamos na fase laranja, os bares não podem abrir, então a situação complicada dos bares.
Até sobre isso, quem teve hoje de manhã também aqui em Rio Preto foi a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, a Patrícia Ellen. Ela esteve aqui em Rio Preto para reunião aí com autoridades políticas, médicas, empresariais e também com o pessoal do Comitê de Retomada Econômica. A secretária visitou entidades como a FATEC, né? A FATEC ela anunciou um investimento de R$2,5 milhões de reais. Anunciou também linha de crédito aos ambulantes do Banco do Povo a partir da próxima semana. O Banco do Povo do Estado, né, uma linha de crédito especial aos ambulantes que perderam tudo lá no piso superior da rodoviária, o Shopping Azul. E é isso. E ela esteve aí e falou que também amanhã, sexta-feira, o Estado anuncia a nova recomposição de cores das regiões, né? E também os detalhes dessa linha de crédito emergencial, não só para os ambulantes aqui de Rio Preto, claro, não vai falar isso lá, mas uma linha de crédito para o setor de bares e restaurantes. A repórter Maria Estela Calças e o cinegrafista Wagner Bueno tiveram lá e ao longo da nossa programação você acompanha a reportagem completa dessa peregrinação da secretária aí por Rio Preto, porque a Patrícia Ellen, que tem sido um dos nomes fortes aí do governo Dória, principalmente nesse ano de pandemia, é ela que está em todas as coletivas, ela que dá as entrevistas e muitas decisões aí parecem ser tomadas por ela. É isso aí, então daqui a pouquinho a gente tem a sessão extraordinária. Vou pedir para voltar lá com o Matheus, se o Matheus tiver a postos, saber se tem algum vereador já que pode falar alguma coisa aí, se vai ter acordo para a composição das comissões. Lembrando que são 23 comissões, né? Na verdade são 22 comissões e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, somando 23 colegiados aí. Essas comissões têm importância fundamental, né? Porque todos os projetos passam por uma ou mais comissões, né? A Comissão de Justiça, por exemplo, todos os projetos passam pela Comissão de Justiça. Aí projetos relacionados ao meio ambiente passam pela Comissão de Meio Ambiente e assim vai. Vamos lá para o plenário então, que o Matheus está com o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, vai falar aí com você, telespectador. Vamos lá. É isso mesmo, Alexandre, nós estamos aqui no plenário da Câmara, estou aqui ao vivo. Quem está chegando aqui para conversar com a gente é o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, que está aqui, que convocou essa primeira sessão extraordinária de 2021. A pauta é a composição das comissões permanentes. Boa tarde, Pedro. Para o pessoal lá de casa, a expectativa para essa sessão. Olá, boa tarde a todos, telespectadores. Convidá-los sempre para estar participando aqui das sessões da Câmara. Então, hoje é uma sessão extraordinária que eu convoquei para terminar a composição das comissões, né? Até o momento, nós já fizemos a composição de comissões importantes, como Justiça, Finanças, também Obras, né? Meio Ambiente. E agora nós vamos, ao total são 21 comissões, a ideia é terminar a formação das comissões ainda hoje. Ô Pedro, e a expectativa para esse ano de trabalho, esse ano que está começando, a gente tem um trabalho já intensivo que começou a ser feito assim que você assumiu com relação aos eixos de tratativas para o combate, para o estímulo do comércio, da economia, da saúde, da educação, principalmente assombrados pela Covid. Como que está sendo a expectativa desse trabalho? A expectativa é positiva no sentido de que a Câmara pretende, né? Isso já foi demonstrado através de ações, pretende participar ativamente dos grandes debates da cidade. Nesse momento, a questão da Covid, né, essa pandemia, exige uma atenção toda especial nossa. Nós criamos a Frente Parlamentar, ela está atuando de forma muito positiva, né, nos eixos da saúde, do transporte, também da economia e da educação. Então, são eixos importantes onde cada
cada situação, né, cada eixo, existe um coordenador e está indo muito bem. Nós pretendemos, inclusive, em breve, também convidar a secretária da Assistência Social para falar um pouquinho desse momento, né? Porque a pandemia, infelizmente, está jogando mais pessoas aí para uma situação difícil, situação vulnerável, sem trabalho. Então, acho que tem um trabalho também aí que a gente pode questionar em relação à assistência social, para saber o que está sendo feito, se há um mapeamento dessas famílias. Então, tem muito trabalho pela frente. Depois temos grandes debates em relação ao transporte coletivo, estamos acompanhando aí o processo de licitação do lixo. Enfim, acho que nós temos assim grandes tarefas pela frente. Algum último recado para o pessoal lá de casa, Pedro? Dizer sempre ao telespectador para acompanhar o trabalho do Legislativo, muito importante, para interagir com o seu vereador, interagir com a Câmara. Nós temos aí canais de ouvidoria e a gente está aqui à disposição. O nosso objetivo é servir a população e nós queremos que você participe também desse processo, sugerindo, criticando. Eu sempre digo que o vereador, ele é um clínico geral e, de repente, você conhece um assunto muito bem, pode nos ajudar a construir uma proposta que ajude a cidade, que ajude as pessoas. Então, venha participar com a gente. Muito obrigado, Pedro. Então, Alexandre, como já foi dito, a gente daqui a pouquinho vai transmitir ao vivo a primeira sessão extraordinária de 2021, que a pauta dessa sessão vai ser somente a composição das comissões permanentes da Câmara para o biênio 2021-2022. O plenário começa a chegar aos vereadores. Acabei de falar com o Pedro Roberto, o vereador Paulo Paulera está aqui com a gente. Quer falar com a gente, vereador? Falar sobre a expectativa da eleição das comissões. O vereador Paulo Paulera está aqui comigo, ex-presidente dessa casa. E qual que é a expectativa para a extraordinária de hoje, Paulera? Boa tarde. Olha, a expectativa ela foi convocada pelo presidente para resolver a questão da formação das comissões. É uma sessão exclusiva para formar as comissões. É muito importante que a gente possa, nessa quinta-feira, nessa sessão extraordinária, votar todas as comissões, porque a casa ela só começa a andar, vamos dizer assim, a partir do momento que tiver os pareceres nos projetos. Enquanto não tiver formada as comissões, aí não tem como os projetos caminhar e vir para a votação. Então é muito importante essa sessão. Espero que a gente saia aqui com a aprovação de todos os nomes, os presidentes das comissões, e a gente começa o ano com bastante trabalho. Muito obrigado, vereador. Alexandre, recapitulando, são 23 comissões. Dessas 23 comissões, 6 delas já tiveram seus membros definidos. São as comissões de Justiça e Redação, Obras, Finanças, Esportes, Desenvolvimento e Meio Ambiente. As outras comissões serão decididas na sessão de hoje. Eu volto para o estúdio com você. Muito bom, gente. Tá, então, Matheus Camargo falando com o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, com o ex-presidente, o vereador Paulo Paulera, e passando aí a expectativa, né? As comissões estão indo à votação, porque não está tendo acordo entre os diferentes grupos aí, o grupo do vereador Pedro Roberto, o grupo do vereador Paulo Paulera, estão obstruindo um ao outro, então, pelo regimento, tem que ir à votação. E por isso que foi convocada essa extraordinária de hoje. Só para registrar, eu falei da questão de bares e restaurantes. O vereador Anderson Branco apresentou um projeto hoje para declarar como serviços, atividades essenciais, academias, bares, restaurantes, shoppings, comércio varejista e também... de beleza, como que fala? Salões de beleza e barbearias. Esse projeto foi protocolado hoje e, caso seja aprovado e sancionado pelo Executivo, pelo prefeito Edinho Araújo, esses setores poderão funcionar normalmente, mesmo quando e se Rio Preto voltar para uma eventual fase vermelha, né, que daí só permite serviços considerados essenciais. Nesse caso, esses serviços seriam, por força de lei, considerados essenciais, mas esse projeto ainda vai tramitar aqui na casa. Como disse o vereador Paulera, primeiro as comissões têm que ser compostas, formadas, para daí ter parecer, para daí esse projeto poder tramitar e aí sim está pronto, apto para
para ser votado em plenário. Está feito o registro, é isso aí, agora 4h04, nós vamos então encerrar aqui o informativo e vamos lá diretamente para o plenário, que deve estar começando a primeira sessão ordinária de 2021. Então, a gente encerra assim, o informativo desta quinta-feira, que teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Eude Russo e Marco Simal, do controle mestre Fernando César, o GC e produção do Renato Foque, da Maristela Calças e do Marcos e do Matheus Camargo, e a operação do áudio do Flávio Furlaneto. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e ao meio-dia. E a gente volta amanhã, então, a partir das 4 horas, logo após a live da Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando, às sextas-feiras tem sempre a live com o secretário de Saúde, Aldenis Borim, ou algum assessor da pasta, para passar os detalhes da semana sobre a pandemia e os casos de Covid na cidade. É isso aí, gente. Até amanhã, então. Fique agora com a sessão ordinária.